acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Tanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. Bem mais do que todas as coisas, feliz de quem cuida dos seus dias serão de alegria, família. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Tanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. Bem mais do que todas as coisas, feliz de quem cuida dos seus dias serão de alegria, família. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. Acima de todas as coisas, família, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, família, família. Boa noite, queridos irmãos. Que grande alegria poder estar com vocês em mais esse momento tão especial. É uma grande alegria poder ter esse momento tão especial. Eu, particularmente, eu gosto muito de estar com vocês nesse momento. Infelizmente, a gente não consegue estar sempre, toda semana ou cada dia, a gente não consegue fazer todas as coisas, né? Mas quando Deus nos possibilita essa oportunidade, nós podemos então aproveitar. E queremos chamar todos vocês aí que estão presentes em nosso momento de estudo, né? Sejam muito bem-vindos, que a paz e o amor do nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês nesta noite. E que nós possamos de fato meditar na palavra de Deus, essa palavra que traz vida, essa palavra que traz poder, porque é o poder de Deus, a palavra. Não é minha palavra, mas é a palavra de Deus que tem poder.
E isso de fato é tremendo, isso é maravilhoso, é muito, muito consolador saber que nós temos um Deus e todo o poder que nos conduz e nos leva todos os dias pelo seu caminho. Então, uma grande satisfação poder contar aí com a presença de cada um de vocês. Nesta noite nós queremos seguir com o caderninho do PEN 2022, que é um material fantástico. Eu incentivo aí todas as congregações, paróquias, que adquiram sempre esse caderno, esse material que é preparado com tanto carinho, com tanto amor por pastores espalhados pelo nosso Brasil e que querem trazer ao mesmo tempo a reflexão, temas que são que todas as paróquias podem pensar e caminhar juntos. Quando nós adquirimos esse material, quando nós sentamos para estudar o que aqui está proposto, nós estamos possibilitando o caminhar juntos, né? Nós estamos caminhando juntos na mesma meditação e reflexão ao mesmo tempo, e isso é maravilhoso, é fantástico. Queridos irmãos, o tema desta noite, então, quem de vocês tem o caderninho em casa, vocês podem abrir na página 55, e ali o tema hoje é os homens cristãos a serviço do reino de Deus. E ele traz de uma forma bem especial uma das petições do Pai Nosso. A petição, venha o teu reino, que está em Mateus 6,10, venha o teu reino. E já falando um pouquinho, pensando nessa questão do reino de Deus, quero aqui falar da obra, a oração que veio do céu. Como nós vamos hoje tratar de uma das petições do Pai Nosso, então também vejo que é uma oportunidade fantástica para falarmos desta obra. É uma obra escrita com muito carinho, com muito amor e com certeza guiado pelo poder do Espírito Santo. E nós temos aqui a oportunidade então de estar trazendo de uma forma bem simples, de uma forma prática, a oração do Pai Nosso. E caso alguém de vocês que está aí participando ainda não adquiriu o seu exemplar, vocês podem entrar em contato ou com a editora Concórdia ou diretamente comigo, e nós estaremos aí encaminhando para vocês via correio tudo aquilo que for encomendado, cada obra encomendada com uma dedicatória bem especial, com o nome, com o seu nome em cima. E para mim será uma grande alegria, será uma bênção, será um privilégio poder possibilitar que vocês também tenham essa obra em suas mãos, uma obra fantástica. Então, trazendo o Pai Nosso de uma forma simples, prática, na vida, como acontece o Pai Nosso no nosso dia a dia. Tá? E aproveito também para falar, já que nós vamos falar os homens cristãos a serviço do reino de Deus, então a outra obra, a oração que veio do céu, vai tratar do Pai Nosso, da questão do reino, o que é o reino, onde está o reino de Deus. E aqui nós temos os grandes homens da Bíblia. É uma obra fantástica aí para nós então pensarmos nos homens da Bíblia, mas é claro que nós não queremos dizer somente, eles foram e eu não tenho nada a ver com isso. Não, nós todos fizemos parte desse trabalho fantástico do reino de Deus. Antes foram eles. Mas como é importante estudar esses homens, ver como eles agiram, e nós hoje é nós que temos que pôr a mão na massa. Hoje nós precisamos trabalhar, hoje nós precisamos ofertar. E isso é algo tremendo, isso é realmente uma grande bênção do Senhor. Então nós temos aqui as grandes homens da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Esse também tem na editora Concórdia para adquirir, tá bom? Então, feito aqui um pouquinho a minha propaganda, propaganda da obra, então nós podemos de fato agora conduzir tudo da melhor maneira. É claro que as obras elas têm um custo, né? Tudo tem um custo,
Mas aí no particular, se vocês desejarem, vocês podem aí me chamar, que nós vamos dar para vocês o custo de cada uma das obras. É claro que os grandes homens da Bíblia terão que encomendar diretamente da Concórdia, e a oração que veio do céu, essa nós podemos então achar uma forma de enviar o valor dela para podermos assim encaminhar para vocês. Tá certo, irmãos? Quero aqui desejar então que o Espírito Santo conduza cada um de nós em nosso momento. Quero convidar vocês para nós invocarmos a presença do Senhor e ao mesmo tempo falarmos com Ele em oração. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós invocamos a Tua santa presença neste momento, tanto aqui em Cacoal, Rondônia, como também em todos os municípios, em todos os lugares em que Teu nome está sendo pregado. Que o poder do Teu Espírito Santo esteja conduzindo todos para que possam de fato levar a Tua santa palavra e que a palavra encontre lugar no coração, na mente e na alma de todos. Queremos humildemente, Pai, lhe agradecer por mais um dia de vida, pelo nosso trabalho, te agradecer pela fé que permanece em nosso coração, por esta fé viva, por essa fé que é eficaz, por essa fé que transforma corações, que nos faz enxergar que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador, Redentor e Consolador. Queremos também reconhecer aqui os nossos pecados. Sabemos que são muitos e nem podemos enumerar todos eles, porque certamente nós iríamos esquecer. Mas nós estamos aqui humildemente lhe pedindo perdão por todos os pecados cometidos contra o Senhor, em pensamentos, palavras e ações. Pai amado, guie cada um em seu lar. Conduza cada irmão e irmã que está presente nesse momento de estudo, em cada lar onde a Tua palavra possa entrar. Que o Senhor esteja com o Seu poder agindo na vida de cada um. Sabemos que todos nós temos dificuldades, Pai, mas todas as dificuldades nós apresentamos diante de Ti, na certeza de que o Senhor pode mudar vidas, o Senhor muda corações, o Senhor transforma as pessoas. Nós rogamos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de dar sequência ao nosso estudo, nós vamos então ouvir ou cantar o próximo hino, um hino bastante interessante, que já que o tema é os homens cristãos a serviço do reino de Deus, né? Então o hino ele vai falar de pregar a palavra, levar a palavra mesmo com todas as adversidades que o mundo nos apresenta. Cantemos o hino. Vai e leva nesta vida missionária a garra, a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar.
vida que Ele pode nos dar. Vai por esta vida aventureira, meu grande apóstolo, Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para este povo de realidade cruel, este povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar a vida que Ele pode nos dar. E quando acabares esta longa jornada, tu verás que nada foi em vão. Onde quer que foste, Deus lá esteve e agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir, neste povo que a fé recebeu em Jesus pelo Espírito crê. Que maravilha nós podermos levar essa palavra de Deus, hein? Que maravilha. Trazendo esse tema tão bacana, falando dos homens cristãos. E ele aborda, é claro que, venha o teu reino. Uma das petições desta oração maravilhosa que Jesus trouxe do céu para todos nós. E o autor do livro, do estudo, o autor do estudo, o pastor Eduvino Krause Filho, ele era conselheiro da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, gestão 2019 a 2021. Então ele que escreveu esse estudo. E ele aborda assim uma questão, ele já traz uma das explicações de Lutero sobre essa petição, venha o teu reino, dizendo que o reino de Deus vem, na verdade, por si mesmo, sem a nossa prece. Mas suplicamos nesta petição que venha também a nós. E afirma que isso acontece quando nosso Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos por sua graça em sua santa palavra e vivermos uma vida com Deus neste mundo e na eternidade. Esse é o Catecismo Menor, página de número 18 de 2016. Irmãos, antes de falar propriamente em levar, nós temos que pensar rapidamente em duas coisas na minha compreensão sobre esse estudo. Primeiro deles, ele fala, venha o teu reino. Mas a minha pergunta é, como é o reino de Deus? Afinal, nós estamos pedindo para que venha o reino de Deus, mas que reino é esse que nós queremos entre nós? Se você tivesse que descrever o reino de Deus, como você o descreveria? O que você ia falar? Como é o reino de Deus? Lá na obra da oração que veio do céu, eu trato do assunto
mostrando de uma forma bem especial, falando do reino de Deus, como é esse reino. Então é um reino de paz. É um reino de paz. É um reino de perdão. É um reino de perdão. É claro que lá nós não vamos pecar, mas para entrarmos lá, para que esse reino esteja em nós, é necessário que haja o perdão. E quando o perdão vem, ele traz o que é muito da essência do reino de Deus, que é a paz. E quando há perdão, há também vida. E eu não falo de uma vida como a vida aqui no mundo, que uma vida que nós temos um dia para nascer e um dia para morrer. Mas nós falamos de uma vida eterna, de uma vida que nunca mais irá terminar. Nós falamos de uma vida plena em todos os seus aspectos. Nós falamos de uma vida na presença de Deus, onde os nossos olhos poderão ver a Deus. Nós falamos de um reino onde nós teremos uma alegria plena em nós, como cristãos, nós podemos sentir essa alegria já hoje em nossa vida. Porque você ter essa esperança, você ter essa vida, você ter esse perdão, você ter essa paz, você ter, de fato, aquilo que está nas mãos de Deus, você ter um pouquinho hoje aqui já, e em Cristo Jesus você já tem isso plenamente. Então nós já podemos sentir essa alegria como homens de Deus aqui neste mundo, como povo de Deus. Quando nós falamos de homens, nós estamos falando, na verdade, aqui no sentido amplo de humanos, de homem e mulher. Não estamos agora tratando exclusivamente de homens, mas também de homens e mulheres. Então, como é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino pleno, é um reino de paz, de perdão, de vida. É um reino onde reina a justiça. Não essas injustiças que vemos aqui, mas reina a justiça. E é esse reino que nós estamos querendo que venha e estamos pedindo. Jesus nos ensinou a orar nesta oração: venha o teu reino. E aí Lutero, na verdade, ele foi muito bem na sua explicação, quando ele disse: o reino de Deus, ele vem por si só. Ele vem sem a nossa prece. E olha como isso é fantástico. Os homens, quando pecaram contra Deus, em todas as épocas, desde Adão e Eva até os nossos dias, Deus sempre vinha ao seu encontro. Então nós percebemos ali a presença, o reino de Deus chegando até nós de uma forma muito especial. Como é bonito, como é bom a gente ver a misericórdia de Deus e saber que esse reino, ele sempre veio para os homens, porque senão nós não o conheceríamos. E é claro que de uma forma bem especial, de uma forma fantástica e maravilhosa, esse reino, ele veio entre nós através de Jesus Cristo. Jesus é a personificação do reino de Deus entre nós. É o reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Então, já que nós sempre, em todo o Antigo Testamento, o pessoal sempre esperando o Messias, e quando esse Messias chega, então chega junto com ele o seu reino. Chega junto com ele a paz. Chega com ele o perdão. Chega com ele a alegria plena. Chega com ele a vida eterna. E então, onde está esse reino de Deus agora? Onde está esse reino de Deus? Já que o reino de Deus vem. Jesus, quando foi falar
com os seus discípulos, ele falando que não precisava se preocupar que se as pessoas dissessem que o reino de Deus estava ali ou lá, em qualquer lugar, no Brasil, na Argentina, né, no Paraguai, no Oriente Médio, não precisava ir lá para ver. Ele disse, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E é interessante nós compreendermos esta afirmação de Jesus para não criar confusão na nossa mente. O reino de Deus, ele está dentro daqueles que acreditam em Jesus. O reino de Deus, ele exige a presença de Cristo. Onde não está Cristo, não está o reino de Deus. Então, duas coisas muito importantes para nós compreendermos como é o reino de Deus, esse reino maravilhoso, fantástico de paz, de perdão, de vida, e como esse reino veio, e veio durante toda a existência humana entre nós. Ele vem pela palavra de Deus, e a palavra que se fez carne de uma forma bem especial, Jesus. E onde a fé em Jesus, como Senhor e Salvador da vida, ali o reino de Deus está. E isso eu procuro explicar de uma forma bem enfática também na obra A Oração que Veio do Céu. Então, essas duas questões são importantes para nós agora analisarmos o restante, os homens cristãos a serviço do reino de Deus. Vamos colocar aqui os cristãos, tá? Os cristãos a serviço do reino de Deus. Porque nós estamos aqui falando com todos os cristãos. Eu não estou aqui falando somente com os homens, mas eu estou falando com mulheres, eu estou falando com crianças, eu estou dizendo para vocês que cada um de vocês é importante. E nós temos que parar de dizer sempre que não, Deus chamou o outro. Não, Deus chamou todos nós. Todos nós somos instrumentos dele para levar esse evangelho. Então nós queremos de fato agora falar sobre a serviço do reino de Deus. Nós estamos neste mundo com um propósito, e isso nos coloca bem claro. Quando nós estamos falando, para que eu estou aqui no mundo? Eu estou aqui a serviço. Eu estou aqui à disposição de Deus. Eu estou aqui me colocando à sua inteira disposição, e eu consagro a Ele a minha vida, os meus dons, os meus talentos, os meus bens, o meu dinheiro, meu coração, minha alma. Eu consagro isso a Deus, para que o nome dele seja honrado e glorificado. Então, os homens cristãos, os cristãos a serviço do reino de Deus, é um tema ligado à segunda petição do Pai Nosso. E aí ele traz uma citação, a palavra está independentemente de se alguém acredita nela ou não. Então, mesmo que quem não acredita na palavra de Deus, o reino de Deus está aqui. Ele pode não acreditar, mas o reino de Deus está. Os homens, eles podem não acreditar na Escritura. Os homens podem não acreditar nisso aqui. Podem desprezar. Mas onde está a palavra, ali está o reino de Deus. Só que quando elas desprezam a palavra, elas estão desprezando a alegria de Deus. Elas estão desprezando a paz de Deus. Elas estão desprezando o perdão, elas estão desprezando o reino de Deus. Isso é muito sério. Isso é tremendamente sério quando as pessoas se recusam a aceitar que o reino de Deus está na palavra, nos sacramentos, batismo e santa ceia. Então eu não posso aceitar
que o reino de Deus ele venha de qualquer forma. Não, Deus falou pelos profetas e pelos apóstolos e evangelistas. Ele falou por meio deles. Então isso é tremendamente importante, tá? A gente ter consciência de que se eu desprezo a palavra, se eu desprezo a Santa Ceia, se eu desprezo o batismo, eu estou desprezando o reino de Deus. O reino de Deus. E aí nós falamos um pouco do ofício do pastor, aí nós falamos do ministério pastoral, que Deus instituiu o ministério pastoral entre nós com uma finalidade, né? É claro que o pastor, ele está aqui para exercer o seu ofício pastoral. Os pastores, eles não têm a obrigação de atender somente a paróquia que o chama, somente os membros que fazem parte daquela paróquia. Mas como cristãos, nós temos um peso que é de atender todos do município. Então, por exemplo, aqui em Cacoal, se nós temos aproximadamente 100 mil habitantes, eu e os meus colegas que moramos aqui em Cacoal, nós temos um compromisso de atender todos, qualquer um desses 100 mil habitantes que chegar a nos procurar, nós estamos aí para atendê-lo. Então, é claro que eu vou ter essa obrigação, esse compromisso, né? Mas de uma forma especial. O pastor ele é chamado para estar aqui, na congregação, ministrando o sacramento, anunciando, falando da parte de Deus, trazendo o reino de Deus sempre presente na vida dos seus congregados, mostrando como é importante eles se manterem conectados com a palavra, com o batismo e Santa Ceia, o batismo que é o perdão diário, né? Precisamos estar conectados para continuar firmes no caminho. E aí, depois ele diz, onde a palavra é proclamada, ali o reino de Deus está acontecendo. A palavra faz o que apraz a Deus. E é de fato, o poder está na palavra de Deus. E a palavra faz aquilo que apraz, que satisfaz o coração de Deus. O reino da graça, mediante a palavra pregada aqui e agora, visa o reino da glória. Quer dizer, o reino da graça por quê? Porque Deus ele nos permite esse tempo de vida, ele nos estende a sua graça. E quando eu falo em graça, graça é o amor de Deus que eu não mereço, mas que ele me dá, que ele dá para ti. Esse amor fantástico, maravilhoso, que ele estende para cada um de nós. Isso é graça de Deus. Então nós temos um reino da graça. Ele nos permite viver e estende essa graça para todos nós. E aí visa o reino da glória. O reino da glória é aquele reino esplêndido que nós estamos aguardando, mas que em Cristo Jesus nós já o temos. A vida por vir, segundo Timóteo 3,15. Podemos anunciar afirmar que o anúncio da palavra é o programa de missão de Deus. Todo esse programa está fundamentado no amor de Deus. No amor de Deus e não no amor do ser humano, mas no amor de Deus por todos nós. E isso é fantástico e isto é maravilhoso. Aí depois ele traz algumas questões para a nossa reflexão. É claro que eu não vou conseguir tratar de tudo aqui nesse momento, e aí é importante que vocês tenham lá na casa de vocês o caderninho do PEN, para poder ali até reler o texto, porque é muito bacana a gente pensar sobre isso. Na modernidade líquida em que os laços humanos ficaram cada vez mais frágeis, com reflexos na vida em comunhão na igreja e nas famílias, cabe o ensino da palavra de Deus? Quer dizer, nessa atualidade, essa coisa que não é tão líquido, tudo, né? Tudo se evapora de forma tão rápida, os laços familiares eles ficam cada vez mais distantes, os laços humanos então nem se fala,
Com essa pandemia, então, nós aprendemos a viver distantes um do outro. E a pergunta é: cabe o ensino da palavra de Deus ainda? E olha que nós vivemos uma fase complicada, difícil de tratar da palavra de Deus. E o meu parâmetro para dizer isto, basta nós olharmos no Facebook, no Instagram, postagens quando aparecem versículos bíblicos, o número de curtidas. E aí quando aparece um vídeo lá de qualquer porcaria por aí, aquele vídeo tem milhões de curtidas. Pensemos um pouquinho sobre isso. Com tudo isso, a comunicação da palavra tem chance de produzir frutos? A palavra de Deus, pelo seu poder, sempre tem poder para produzir frutos. Sempre. Porque senão Deus seria mentiroso ao afirmar que a palavra dele não volta vazia. Como ele diz lá em Isaías. Por quê? Então é importante nós falarmos. A palavra de Deus, mesmo com todos essa modernidade que nós vivemos, ela ainda assim tem poder para produzir frutos. E se não fosse assim, certamente o mundo então estaria acabado. Deus não teria motivo para prosseguir, mantendo o mundo firme como está, pregando o Evangelho. E aí ele coloca lá no ponto 2 o seguinte: em palavras simples, o reino de Deus é o governo de Deus em nossa vida por meio da palavra. Ele acontece no coração do homem, no sentido universal, homem e mulher, tá? Quando o Espírito Santo cria a fé pelo batismo ou na conversão. Pastor Clovis Jair Prunzel, no livro Os Catecismos de Lutero para o Povo de Deus, cita a afirmação de Lutero de que Deus enviou ao mundo a Cristo, seu Filho, nosso Senhor, para que nos redimisse e libertasse do poder do diabo e nos levasse a ele e nos governasse como Rei da justiça, da vida, da bem-aventurança, contra o pecado, a morte e má consciência. Para tanto, nos deu também o seu Espírito Santo, que nos convencesse disso mediante a sua santa palavra e por meio do seu poder nos iluminasse e fortalecesse na fé. O reino de Deus nesta vida é a fé cristã que participarmos do outro reino no futuro. Então, essa fé liga a gente ao reino, e Cristo trouxe o reino, e onde está o reino onde está Cristo, ali está o reino de Deus. E ele trouxe isso. Então isso aí é muito tremendo, é fantástico a gente saber que mesmo no meio de um mundo tão confuso, o reino de Deus continua entre nós. Onde a fé é possível? Onde vocês acham que a fé é possível? Naqueles espaços onde a palavra é anunciada. Em qualquer espaço. De qualquer maneira que a palavra de Deus é anunciada, ali vai o poder de Deus. E é claro que o ser humano tem o poder de resistir a tudo isso. O homem pode sim resistir à ação do Espírito Santo em sua vida. E aí ele coloca o espaço por excelência, o templo, e nestes tempos de restrições para os cultos, sentimos falta da comunhão com os irmãos? Será que sentimos de fato falta de estar com os irmãos na congregação? Além do culto no templo, quais são outros espaços em que a fé é possível? Na verdade, não há espaço onde a fé não é possível, tá? A não ser naquele coração que resiste à mesma. Naquele espaço, a fé é impossível. É importante nós termos consciência disso, de que o homem tem sim o poder de resistir
a ação do Espírito Santo. Então, onde a fé não entra, no coração que a fé não entra, ali o espaço se torna quase impossível. Tá? Onde a pessoa não permite. E aí ele diz, vivemos uma vida com Deus como resposta de fé à palavra ou como resposta à vinda de Deus a nós. Oramos, compartilhamos Cristo para todos, oferecendo sacrifícios vivos ao Senhor com as nossas vidas, servindo de todas as formas possíveis ao Senhor. E isso é muito importante agora nós vermos que na verdade nós falamos antes do ministério pastoral e a vida do pastor ela se torna uma vida assim vista por todos, né? Tanto membros como também pessoas de toda a sociedade, do local onde ele mora. Mas não podemos esquecer que na verdade todos os cristãos são vistos. São, 1 Pedro lá, ele diz que todos são sacerdotes. Né? Nós somos sacerdotes, todos. E aí a pergunta que ele faz é como o mundo pode ver Cristo em você? Como o mundo pode enxergar Cristo em você? Sem você abrir a boca. Os cristãos servem como instrumentos de Deus, orando e compartilhando. Deus é missionário e logo o seu povo deve ser missionário. Missionário tem o sentido de missão, sair do seu espaço, sair do seu comodismo e de fato ir ao encontro, que foi o que Jesus fez. Ele saiu da sua vida plena que ele tinha para experimentar a morte e o túmulo por nossa causa. Ele veio ao nosso encontro, isso é missão. Então nós também somos agora chamados para sair. Somos missionários. A vida do cristão é missionária em todos os serviços. Os cristãos agraciados por Deus com a salvação gratuita e motivados pelo amor de Jesus se dispõem a servir o Senhor de todas as formas possíveis. E aí nós recebemos dons, irmãos. Quando nós falamos em servir ao Senhor, nós temos que ter ciência de que o poder do Espírito Santo deu a capacidade, deu dons para algumas pessoas, para que eles possam exercer a sua função, o seu dom de uma forma especial, para edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja de Deus aqui neste mundo. Vamos pensar um pouco sobre isso. E ele coloca assim, você concorda que precisa haver coerência entre fé e atitudes correspondentes na vida cotidiana? Quer dizer, você acha que a vida do cristão ela precisa ser coerente? Fé e atitude precisam andar juntos? Você acha que isso faz a diferença ou isso não muda nada na vida de ninguém? Pensa lá na sua casa, o fato de você agir como cristão lá para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, isso faz a diferença em ter fé e atitude coerentes? Ou isso não muda nada para eles? E o pior que nós temos que admitir que tem muitos lares onde isso não anda junto, que tem causado confusão e sofrimento. E muitos têm se afastado da palavra justamente porque fé e atitude não andam juntos. Um vai numa direção e o outro vai para outra direção. E não pode ser assim. Somos inclusivos na forma do testemunho da fé cristã, inclusive é incluir todas as pessoas. Nós somos incluir, não olhar para o dinheiro que as pessoas têm, não olhar para a cor da pele que elas têm, não olhar para o sapato, o calçado com quem ela vem no culto. Nós nem deveríamos olhar para essas coisas. Porque não importa, às vezes, a pessoa só tem um chinelo para vir ao culto.
Ela só tem uma calça em casa que ela precisa usar para o trabalho e ela diz: eu não tenho outra. E deixam de vir, de participar de um momento de culto, porque eles até dizem: eu tenho que comprar roupa. Não, não tem que comprar roupa. Na verdade, você tem que vir com a sua roupa, com a melhor roupa que você tem em casa. E os irmãos precisam acolher essas pessoas. Nós não podemos olhar se ela vem com cadeira de roda, se ela vem com muleta. Nada disso. Vamos pregar o evangelho, sejamos acolhedores dessas pessoas. E aí cada cristão é um sacerdote, ele coloca, quando exerce a sua cidadania, para que a sociedade tenha gente honesta, ajuizada, cidadãos bem educados, pessoas preocupadas com a coletividade. Cada cristão, de alguma forma, está beneficiando o próximo desconhecido no exercício de sua profissão ou trabalho. Quer dizer, você está lá no seu trabalho, chega uma pessoa estranha, você vai lá e atende a pessoa. Se ele quer comprar algo na loja, se ele quer negociar algo contigo, não importa quem ele é, você vai lá e vai atender ele. Cada cristão exerce a diaconia, servindo com os diferentes dons ao próximo. A vida do cristão é um culto a Deus quando a administra com fé e amor. Essa ideia de culto, a vida é um culto, isso é uma ideia maravilhosa. Quando o pastor dá a bênção no final do culto, não é para dizer que o culto acabou ali e pronto, não. A sua vida, o seu culto a Deus, ele continua. O seu cultuar a Deus vai continuar na sua casa, vai continuar no seu trabalho, vai continuar no seu momento de lazer. Isso é servir a Deus constantemente, não somente na igreja, mas é ser instrumento, é levar o evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. O culto não acaba com a bênção. Ali você recebe a bênção de Deus para prosseguir no culto, numa vida consagrada a Deus todos os dias. O Filho de Deus, ao praticar a caridade, está servindo a Jesus, pois o Senhor disse: a mim que o fizeram. Jesus disse assim: olha, qualquer coisa que vocês fizerem aos pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Isso traz para nós uma dimensão de atender as pessoas, não importa se é um mendigo, se é uma pessoa de pé, de cor, se ela é um pobre, se é um homem, uma mulher, nós vamos atender para continuar servindo a Jesus. Que quando nós fizermos isso, essas coisas, nós estamos fazendo para Jesus. Essa ideia nós temos que ter sempre pronto em nossa mente. E aí algumas reflexões. Tá? Dentro desse servir aqui, está sempre aquele texto de 1 Pedro lá. Vocês são a raça eleita de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a ideia. Nós servimos a Deus. Em primeiro lugar, nós somos servidos por Deus e agora nós servimos a Deus. E eu lamento, fico triste quando muitos irmãos não compreendem que a vida toda ouviram que são servos, são sacerdotes, eles precisam fazer, são convidados a trabalhar, a dedicar o tempo, a vida, os dons dentro para ensinar na escolinha dominical, ensinar, ajudar na ação social. Nós aqui temos a casa de apoio, nós temos as áreas da igreja da IELB, separadas em 6 áreas, todas com o objetivo de pregar o evangelho, e nós estamos dizendo para vocês, cada um de vocês é importante, vocês precisam se engajar nesse trabalho.
Mas de repente ouvimos que talvez a igreja não dá oportunidade. Talvez lá na sua congregação está faltando professor de escola dominical. Talvez lá na sua congregação está faltando pessoas que são dedicadas na área da comunicação. E, no entanto, nós temos uma visão, muitas e muitas vezes, de servir fora da congregação. Se praticam ações sociais fora da congregação, mas não se ajuda dentro da congregação. Se investe tempo, se investe dinheiro, mas não trabalha junto na congregação. Então vamos pensar seriamente sobre isso, irmãos. Cada um de nós somos importantes. Nós somos importantes. Eu estou dizendo isso para vocês. Você é importante. Você faz parte do trabalho de Deus, do reino de Deus. Isso, as responsabilidades, elas são compartilhadas e não jogadas somente sobre a diretoria da congregação. Muitas e muitas vezes eu ouço: agora eu não sou da diretoria, então eu não posso fazer isso. Quem disse que não pode? Nós temos que tirar aquela ideia de que eu só posso trabalhar na congregação se eu faço parte da diretoria. Isso é mentira. Isso é mentira. Não é assim que funciona. Todos são responsáveis. Queiramos nós isso ou não. Quando o reino veio a nós, e o reino veio até você, ele veio pelo batismo, ele vem pela palavra, ele vem na Santa Ceia, ele vem até você. Então você faz parte do reino de Deus. Ele está ali, com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade. Ele está ali, agindo em você, para que você seja um instrumento a levar o evangelho adiante. Então, vamos pensar em algumas coisas. Ele faz algumas questões que não tem como a gente discutir aqui de forma online, mas apenas levantar as questões para vocês pensarem lá na sua casa. Socorremos o próximo na pandemia e em diferentes situações? Estamos prontos a estender a mão aos necessitados? Sabemos das grandes dificuldades que trouxeram a pandemia, mas os miseráveis, os pobres, os famintos, sempre existiram. Sempre existiram. Oramos e realizamos momentos devocionais em família? Estamos fazendo a nossa devoção em família? Ou isso já está longe da nossa realidade? E aí a pergunta: quais são as dificuldades na sua realidade? Por que essas devoções não estão acontecendo? Lutero propôs um terceiro tipo de culto para os que querem ser cristãos sinceros e confessar o evangelho em palavras e ações. Recomendou que a palavra de Deus deveria ser levada às casas das pessoas para aprofundamento. Lá poderiam dialogar sobre as pregações dos cultos, orar e orientar-se e aconselhar-se mutuamente. Os grupos do Igreja em Grupos, o PEN, contemplam essa proposta? Quando há grupos lá na sua congregação, pessoas que se reúnem em grupos, esse momento aqui é um estudo que é trago desses grupos do PEN. Estamos dispostos a conversar com os irmãos? O que podemos fazer para ampliar os encontros? Como melhorar esse trabalho? Então não é que isso tudo não possa ser conversado, claro que pode. Como nós podemos melhorar esse trabalho dentro da nossa realidade? Aquilo que é possível fazer, como fazer melhor? Pensemos, irmãos. Eu só gostaria que não
não dissessem que não tem oportunidade de servir. Existem muitas oportunidades. Muitas. Mas muitas vezes deixamos para os outros. Essa realidade tem que mudar. Nós temos que caminhar juntos na mesma direção. E aí o autor do estudo ele traz a seguinte conclusão, que eu faço questão de ler. O serviço do reino de Deus acontece quando exercitamos a fé, testemunhando, evangelizando, servindo o próximo, orando, compartilhando boas novas, oferecendo nossas vidas em favor do próximo, no sentido integral. Podemos servir a Deus a partir da vinda de Deus na sua palavra. Pedimos com o salmista, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Esse pedido faz parte do ofertório cantado após o anúncio da palavra naquela liturgia tradicional. Após o culto, somos enviados ao mundo para servir como os instrumentos de Deus nas diferentes situações em que vivemos, trabalhamos e atuamos. Cada pessoa, conhecida ou desconhecida, vai perceber nas nossas atitudes. Honrar a Jesus é fazer o que Ele espera de nós. Fazermos o que Ele nos ensinou é possível pela graça divina, por causa de nosso amigo Jesus. Irmãos, olha as oportunidades que ele colocou aqui. Ele disse de servir, de levar o reino de Deus. Isso acontece quando nós exercitamos a nossa fé. Quando nós lutamos contra o pecado. Quando nós testemunhamos quem é o nosso Deus. E aí, quando as pessoas têm vergonha de falar, elas acham que a culpa então é da igreja, é do pastor, é da diretoria, é da igreja. Ou vamos dizer, da denominação religiosa, porque a igreja somos nós. Quando falamos que nossa igreja ela é fria, eu estou falando de mim. Quando se diz assim, lá na minha igreja só tem fofoqueiro, eu estou falando de mim. Eu não quero, a igreja está muito desanimada. Ué, eu que estou desanimado. Nós temos que pensar, nós temos que parar de jogar a culpa nos outros. A culpa é minha. A culpa é minha. O que eu posso fazer para mudar? Tantas opções são oferecidas, mas quantas estão dispostas a aceitar as opções oferecidas? Ele diz servir o próximo, ação social, casa de apoio, um prato de comida, ver com o irmão quando há uma enchente, quando há um temporal, quando há tantas coisas, ir ao encontro das pessoas. Uma coisa é eu ligar para você e falar assim, se você precisar, você me avisa. Eu não vou ligar. A pessoa não vai te ligar. Dificilmente alguém vai te ligar. Agora, se você vai lá onde está acontecendo o problema, lá você vai aparecer tantas opções para você servir que você não vai dar conta. E que você vai precisar de ajuda. Então é se colocar à disposição, é ir aonde as pessoas estão precisando. É oferecer a vida. É compartilhar a boa notícia. É ofertar. Sim, irmãos. A missão, como diz o título aqui, ele coloca homens, mas vamos colocar os cristãos a serviço do reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Nós estamos esperando que reino chegar. Nós não estamos esperando o reino vir ainda. Não, ele já veio, ele já está aqui. Nós estamos esperando o quê? O reino de Deus está na palavra.
o reino de Deus na Santa Ceia. E como disse Jesus, o reino de Deus dentro de você. Se você acredita em Jesus como teu Senhor, Salvador, como Filho de Deus, como o Messias prometido, então o reino de Deus está dentro de você. E quando nós vamos à Santa Ceia, quando eu ouço a palavra, quando Deus fala comigo na palavra, Ele me orienta de acordo com a sua vontade. Então Ele fortalece o reino dele dentro de mim e dentro de vocês. E quando Ele fortalece o reino dele dentro de nós, as pessoas enxergam o reino dele em nós. Portanto, irmãos, que a graça do Senhor, e Deus nos deu ainda, e estamos no período da graça, que nós aproveitemos essas oportunidades para, como cristãos, sermos sacerdotes desse Deus em todos os lugares. Os cristãos anunciam o reino de Deus, de todas as formas, não só do falar, mas também do agir, do estender a mão, do amar, do perdoar, do ir ao encontro. Que o nosso Deus, e vocês podem ter certeza que esse Deus não abandona o seu povo. Santa Ceia é sinal disso, palavra é sinal disso, um pastor que prega a verdade é sinal disso. Quando você falar da palavra de Deus e falar a verdade da palavra de Deus a uma pessoa, você está, de fato, levando o reino de Deus. E Jesus está lá contigo, Deus está lá contigo. E Ele vai estar sempre com o seu povo, fortalecendo e animando todos os dias. Portanto, irmãos, aproveitemos sempre as grandes oportunidades que Deus nos estende por sua graça e por sua misericórdia. Amém. Irmãos, nós queremos neste momento falar com Deus em oração. Oremos. Amado Deus, obrigado, porque o teu reino veio aqui neste mundo que estava perdido e condenado. O seu reino veio dentro do nosso coração. Obrigado porque Jesus está em nosso coração e onde está Jesus está o teu reino. Onde está a tua verdade, ali está o teu reino. E o Senhor usa cada um dos seus para levar este reino aos corações que ainda não te conhecem. Queremos parar, Pai, de dar desculpas e jogar sempre a responsabilidade nas costas dos outros. E achar que os outros é que não fazem, os outros é que estão desanimados, os outros é que não trabalham. Nós é que precisamos olhar para nós, mudar a nossa atitude, levar o Evangelho, de fato se engajar no teu reino, trabalhar pelo teu reino, seguir o teu caminho, e na certeza de que o Senhor, a cada passo que nós dermos, estará lá, conduzindo a nossa vida e o seu povo. Obrigado, Pai, por nos tornar seus sacerdotes. Cada um de nós somos seus sacerdotes, sacerdotes do Rei, do grande Rei Jesus, para levar a salvação a tantos corações que ainda não te conhecem e estão afastados da tua presença. Pai amado, esteja em cada lar, em cada coração que está aí participando do nosso estudo do PEN, esteja em cada lar, abençoando e fortalecendo, para que o teu reino se torne muito forte dentro de cada casa, e que as pessoas, os vizinhos, possam ver o teu reino na vida de cada um, para que sejamos tuas testemunhas. Entregamos esta noite aos teus cuidados, pedindo que venha nos guiar, venha nos conduzir, para nós servirmos para a honra e glória do teu santo nome. Também, Pai, queremos rogar que amanhã nós possamos despertar em segurança, com alegria, na certeza de que o Senhor vai estar nos conduzindo. Se for da sua vontade nos chamar nesta noite, deste mundo para a eternidade, Pai,
Prepara o nosso coração para isto. Recebe-nos em teus braços e leva-nos para o teu reino celeste, onde nós nunca mais sofreremos, porque o Senhor, estaremos na presença do Senhor. Tudo mais que quiser acrescentar em nossa vida, nós queremos te pedir e te agradecer, também nas palavras do Senhor, que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que bom poder estar com vocês nesse momento de estudo. Devido às minhas falhas aí, passei um pouquinho do meu horário que eu gostaria de ter terminado, mas como aconteceu algumas falhas, isso é possível acontecer, né? A gente foi um pouquinho mais longe do horário. E quero dizer para vocês, né, a todos aqueles que entraram aí depois no nosso estudo, sobre a obra, a oração que veio do céu, já que nós tratamos de uma das petições do Pai Nosso, sempre à disposição para atendê-los. E também uma boa opção aqui, os grandes homens da Bíblia, para nós buscarmos, vermos como as pessoas, como os nossos irmãos agiram no passado e o que nós podemos, de que forma nós podemos levar essa palavra adiante. Quero aqui também só dar um recado a vocês, né, do canal do YouTube. Certamente esse estudo estará postado amanhã no meu canal. Se inscrevam lá, sempre participem, compartilhem. O link do estudo é muito importante, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que também estão sempre preocupadas e aflitas. Elas vão encontrar até mesmo com esse estudo uma forma de poder, quem sabe, se sentir útil no reino de Deus, se sentir importante no reino de Deus. Todas as pessoas, todas elas podem ajudar de uma forma ou de outra, todas têm dom para ajudar no reino de Deus. E você compartilhando o link lá do canal do YouTube, você também está aí exercendo um pouco a tua função de missionário da palavra. Portanto, fiquem todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Um forte abraço. Beijão no coração aí de todos que estão aí participando. E, com certeza, em um outro momento, mês que vem, estaremos aí novamente para estar com vocês num momento tão bacana e importante do estudo da palavra do Senhor. Deixo com vocês o último hino nosso desta noite, agora. Mas a tentação do inimigo
fez o homem se desviar, e aquela cidade bonita viu-se afastar, viu desmoronar a sua paz. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Neste rio tem um nome, não se esqueça dele, Jesus. Hoje o mundo é tão corrido, tantos problemas